A paz do Senhor, mais uma vez, cá estamos nós para esta segunda lição da Escola Bíblica. Eu espero que estejam todos bem, aqueles que vão estar presentes, ou mesmo aqueles que não estão, que eventualmente possam vir assistir a mais essa segunda lição. Que Deus vos abençoe pela iniciativa de conhecer mais a Deus, porque, como disse lá no mundo, não é? Pouquinho a pouquinho a galinha enche o papo, mas os tempos estão a acabar e estamos no processo de corrida milenar para tomar posse da nossa coroa lá no céu. Jesus Cristo está prestes a se manifestar, breve, muito breve, Ele virá, e é muito importante que nós estejamos preparados para não sermos enganados pelo anticristo quando Ele se manifestar. Amém? Já se vê muitos sinais, não é? Da vinda de Jesus Cristo, mas é muito importante que nós estejamos preparados, porque nós somos noivos e noivas de Jesus Cristo. A igreja é considerada a sua noiva e o noivo está ansioso para vir buscar a sua igreja. Ora, o noivo não pode vir buscar uma igreja que não está preparada. O noivo não pode casar com uma igreja que não sabe, que não conhece quem ele é, porque depois de casar, como é que nós vamos lidar com o noivo? Não, antes de casar, temos que nos preparar, conhecer o nosso noivo, quem ele é, como é que ele gosta que nós falemos, que nós andemos, em tudo. E Jesus é nosso noivo e ele quer que nós estejamos preparados para o dia do casamento real, para o dia do encontro real, cara a cara com Jesus. Amém? Que está para breve. Eu prometi, na semana passada não tinha cá os meus certificados, mas prometi que os ia mostrar como prova de que realmente estou qualificada para dar a escola bíblica, não só a nível de certificados, mas como experiência. Já vem ter uma longa caminhada com Jesus e Deus muito me mudou, muito me curou, muito me sarou, muito me ensinou, e eu agora estou em posição também de ensinar aos outros, porque as riquezas da glória de Deus não são para ser retidas, elas são para ser passadas. Eu não cobro nada porque recebi de graça, não é? E como os tempos estão difíceis para muitos têm realmente desejo de fazer a escola bíblica, de fazer um curso básico, mas pelo fato de a maioria das igrejas cobrarem, então ficam limitadas e acabam por ficar excluídas. Então eu tenho a chamada de promover a inclusão, dizer que você não cobra porque você não precisa de dinheiro. Eu estaria a mentir, eu preciso muito de dinheiro. O dinheiro, infelizmente responde por tudo. Eu gostaria que não fosse assim, mas infelizmente responde por tudo. Sem dinheiro não conseguimos pagar as nossas contas, sem dinheiro não conseguimos cumprir com as nossas obrigações, com os nossos compromissos. Sem dinheiro envergonhamos até o nome de Jesus, não é? Mas Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, e está escrito na sua palavra, em Coríntios: dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida. Então, como eu sirvo a um Deus fiel, vocês que estão determinados a acompanhar também este programa dessa escola bíblica, eventualmente vão também aprender a conhecer e a saber que Deus, Ele não é o homem para mentir, nem é filho do homem para que se arrependa. Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir, e as palavras dele nunca voltam para ele vazia, ou seja, ninguém é confundido ou desbaratado, porque ele cumpre sempre, cumpre. Quando nós clamamos, nós temos sempre. Amém? Então vou começar a apresentar, antes de nós começarmos, entramos nos passos de ensinamentos. Esta é a minha caminhada. Portanto, recebi, quando confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu então passei por processo de batismo. Portanto, eu batizei-me no dia 26 de abril
de 2003. Portanto, tenho aqui o meu certificado de batismo. O certificado de batismo. Portanto, isso foi na Igreja Maná. E depois de batizada, eu fiz então o curso Novos Convertidos, que não é atribuído certificado para este curso, e depois fiz então o curso básico, logo depois no dia 26 de março de 2005, tenho aqui o certificado do curso básico. Conseguem ver? Isso. Então, depois disso, fiz o curso complementar. Está aqui em 2006. Fiz o curso complementar. O pastor teve que me dar aqui a data porque tinha se enganado, mas o curso complementar. E depois fiz o curso de diácono em 7 de abril de 2005 e foi-me atribuído o diploma que comecei então a servir. O curso de diácono é já um servo. Então, o diácono tem o significado de servente, é servo. Passamos de convertido a discípulo. Então, e todos os anos, então, éramos consagrados, renovávamos os votos. Se quem quisesse servir, continuava. Então, fazia-se curso de reciclagem. Então, era-se consagrado. Então, tenho aqui o outro. No mesmo ano fui reconsagrada, mais um ano, fui outra vez reconsagrada diaconisa, no outro ano a seguir, 2006, portanto foi 2005, 2006, fui outra vez reconsagrada diaconisa, mas só que desta vez já como diaconisa eu fui levantada como presbítera, porque na altura era pastora de jovens e líder do departamento de evangelização, do cursos de batismo. Então fui consagrada presbítera. Então, e depois, quando fui consagrada presbítera, então todos tínhamos que fazer a escola bíblica, então fiz um ano da escola bíblica. Foi em dezembro de 2007. Portanto, tenho cá a escola bíblica. Então, depois disso, foram feitos sempre cursos de reciclagens, não é? Porque é preciso, porque a memória tenta muito enganar as pessoas, não é? Falha, e é muito importante que ano a ano faça assim uma reciclagem, não constante, mas uma reciclagem para saber se estamos realmente aptos para servir a Deus ou não. Então, depois fui outra vez consagrada como diaconisa, mesmo como presbítera, mas como diaconisa. Tem também o outro ano. E depois disso, quando o Senhor usou-se poderosamente de mim para fazer a profecia na primeira vaga de pandemia, foi em fevereiro de 2020, então depois disso eu senti uma necessidade grande. Deus falou forte ao meu coração para eu buscar mais e estudar. Então eu queria fazer escola ministerial, queria muito fazer escola ministerial, e entrei num website da Igreja Maná para saber os preços e não tinha dinheiro para pagar aquele preço que o Ministério Maná tinha para fazermos a escola ministerial. Então a minha irmã encaminhou-me para a escola onde ela fez, e então eu tive este certificado de teologia que infelizmente ainda não consegui estudar os livros todos, porque sempre que eu tentei estudar, Deus então dava-me outros ensinamentos. Os estudos são todos válidos, li bastante acerca dos livros da teologia e ainda tenho sede no meu coração de buscar. Mesmo os livros da escola bíblica da Igreja Maná são poderosíssimos. Eu dou muito valor, todo o material que eu tenho, tudo quanto fala de Deus, desde que a palavra da Bíblia que está ali vai nos direcionar à Bíblia, para eu comprovar os argumentos que estão ali, para mim é tudo válido. Então eu tenho esses livros todos como uma relíquia, porque acredito que Deus há de me conceder tempo para eu explorar mais, buscar mais e crescer mais. Não há lugar, o saber não ocupa lugar, sempre que nós podemos, que é muito importante irmos buscar. Então, tenho aqui o diploma de teologia, e o apóstolo que
que me passou esse certificado e deu os livros todos, ele era para ter vindo para me consagrar pastora, mas devido à pandemia ele não conseguiu vir. Mas também não foi preciso, porque Deus automaticamente me admitiu na escola ministerial celestial. Essa escola eu chamo-a de mestrado. Então eu aprendi muito e estou ainda aprendendo, porque com Deus estamos sempre a aprender para o crescimento espiritual e edificação da nossa própria vida espiritual. E também tenho aqui o certificado de capelania que me concede o direito de visitar prisões, lares de idosos, hospitais e por aí fora, e fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus realmente é mais lá fora do que cá dentro. Cá dentro pastoreamos sim, mas realmente a verdadeira obra é lá fora. Então louvado seja o nome do Senhor. Eu pelo menos já cumpri com a minha parte, apresentar os meus diplomas. Então vamos então começar a nossa lição de hoje com o nosso hino de que eu gosto muito desse hino, porque realmente é Deus que nos prepara para a batalha, amém? É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai a meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos, glória ao Senhor dos exércitos, pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir, e nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir, e nós somos rainhas para governar, dando testemunho do seu poder. E tu és o rei para governar, dando testemunho do seu poder. E tu és rainha para governar, dando testemunho do seu poder. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus, amém. Somos, Jesus nos fez mais do que vencedores sobre o pecado e sobre a morte. Então, para nós tomarmos posse dessa promessa, é preciso aprendermos. Ó Pai, no nome de Jesus, eu trago mais essa segunda lição diante do teu altar. Senhor, eu oro para que pelo teu poder, o Espírito Santo, estabeleça o seu trono aqui agora, a sua unção, a sua autoridade. Senhor, me conduza, me revele, me ensine, me guie, eu esvazio de mim mesma. Toma o teu lugar, teu Santo Espírito. Eu senti nada sou, nada posso, nada consigo. Em nome de Jesus, todos aqueles que eventualmente vieram ouvir, Senhor, acompanhar esta lição, cativa as suas mentes, Senhor, abra os seus ouvidos pelo teu poder, abre também, Senhor, o seu coração, para que toda palavra seja semeada na terra fértil e produzam frutos que prevaleçam para a honra e glória do teu reino, no nome de Jesus. Eu clamo o fogo de Deus, cai agora, consuma todo esse espírito de cegueira espiritual, todo o espírito do erro, todo o espírito do engano. Em nome de Jesus, declara corações receptivos para receber a semente do amor de Deus, o amor pela salvação da humanidade. Em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, este é o teu momento, em nome de Jesus. Eu te dou boas-vindas, não és o convidado, és o Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, nós na semana passada falamos, recebemos Jesus, e agora qual é o lugar que Ele ocupa na nossa vida? Ele vai ocupar o primeiro lugar, Ele ocupa o primeiro lugar, mas temos que administrar este lugar. Como é que vamos lidar com toda a nossa família? Eu peço desculpa só para pôr aqui o meu telefone em silêncio.
como é que vamos administrar estas riquezas da glória, que é ter Jesus, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no trono da nossa vida. E é muito importante que realmente nós saibamos fazer, porque pronto, vamos supor, um casal tem marido, a mulher se converte, o marido não se converte, então ali vai haver conflitos e é preciso saber administrar com sabedoria. Se for o caso, se for o inverso, é a mesma coisa. Há muitos jovens que se convertem, que os pais não são convertidos, então acontece conflitos. Então é muito importante que saibamos estabelecer, administrar e priorizar toda esta nova relação com Jesus Cristo e sem negligenciar a nossa família, cada coisa no seu lugar, não é? Mas o Deus é poderoso. Quando nós abrimos o coração e pedimos ajuda a Deus, Ele é poderoso para ajudar e nos revelar a sua vontade e nos ajudar a administrar essa riqueza da glória, porque realmente a salvação é um dom gratuito de Deus e é uma riqueza única que o homem não nos pode dar, que os nossos familiares não nos podem dar, que ninguém no mundo não nos pode dar. Então veio de Deus para a salvação do homem. E já que somos novos convertidos, não é? Recebemos Jesus como Senhor Salvador da nossa vida, temos que saber agora como é que vamos conhecer Jesus. Como? Não é? Então este aqui é o objetivo deste curso. Portanto, Deus, quando nos encontra e nos separa para ovelhas do seu pasto, lá em Salmos 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir a Ele com canto. Foi Ele e não nós. Salmo 100, não é? Leia todo, que é muito bonito. Foi Deus e não nós quem nos escolheu, quem nos fez ovelhas do seu pasto. Foi Ele e não nós. Então é um privilégio, é uma honra, porque todos realmente somos chamados, mas somos poucos que damos ouvidos a Deus, damos ouvido a essa chamada. Então é uma honra e um privilégio nós termos dado ouvido a essa chamada, recebemos e agora precisamos de aprender como fazer esta caminhada. E isso também significa que fomos predestinados. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: bendito Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. Todo o processo da Bíblia é tudo baseado em amor de Deus, não é? E Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ora, da sua vontade, no versículo 6, vamos continuar, que diz: para louvor e adoração da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E no versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Não precisamos ir, mas depois vamos voltar a este versículo. Ora, por que Ele nos predestinou? Porque foi Ele quem fundou o mundo. Não é acima dele nenhum outro Deus se formou, nem depois dele nenhum outro Deus haverá. Ele é o Senhor, Ele é o detentor de toda a soberania. Foi Ele quem fez o céu, fez a terra, fez o homem à sua imagem e semelhança. Então eu aconselho e exorto a lerem a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. O Gênesis vai vos levar a conhecer como é que Deus criou o homem, criou o céu, criou a terra, criou as estrelas, criou os peixinhos do mar. Tudo foi feito por Ele. Nada do que se fez teria sido feito se Deus não tivesse feito e criado tudo. Tudo Ele criou, tudo Ele fez, mas para quê? Para o louvor e adoração da sua glória. Ele pode, Ele é soberano, Ele faz tudo conforme Ele quer, mas para que Ele mesmo tenha o prazer de ver e apreciar as obras da sua mão. Isso chama-se glória. Então,
é muito importante que todos, muito me exortavam quando eu também fiz o curso de novos convertidos. Olha, leia o capítulo de Gênesis, porque aí tu vais entender o começo de tudo. E realmente quando eu li, eu comecei a entender, porque é o princípio de tudo, não é? É o princípio de tudo, tem a criação dos seres viventes, não é? Em Gênesis 1, em o princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão de meio das águas e haja separação. Pronto, deleite-se a ler e a interagir com a Bíblia. Depois vamos falar acerca da Bíblia, mas sempre que você tiver vontade ou queira ir ler para ter conhecimento, peça ajuda ao Espírito Santo, porque a Bíblia é o livro mais lido de todo mundo e é o melhor livro no mundo, é o best-seller. Contudo, há um inimigo que não vai querer que você leia, porque quando você for ler a Bíblia, você vai ter entendimento, você vai ter discernimento da vontade de Deus para a tua vida. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? É salvá-lo. É resgatá-lo da lama e transportá-lo para o reino do amor do Pai. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu e você cremos em Jesus, cremos no Pai que o enviou, e a vontade dele é que nós não pereçamos, ou seja, não morramos. Mas quando falamos de morte, e que tipo de morte é essa? É morte espiritual. Então estamos aqui para cuidar de quê? Da nossa alma. Eu até na lição passada enganei-me, disse que é espiritual. Não, o espírito volta para Deus, porque nós somos um espírito e temos uma alma. A alma é a alma vivente e habitamos, tanto o espírito de Deus como a alma habita no nosso corpo. Então o espírito é que nos dá vida, não é? Eu estou a falar porque tem o Espírito de Deus, caso contrário, isto seria um corpo inanimado, não é? Então temos a alma, na nossa alma tem todas as emoções, tem raiva, tem ódio, tem rancor, tem tudo aquilo que a nossa alma aloja, quer seja de bom ou de mal, vai tudo ser alojado na nossa alma. Então, habita a alma, o Espírito habita onde? No corpo. Então nós estamos aqui para tratar da nossa alma, porque quer moramos em Cristo, quer não moramos em Cristo, o Espírito volta sempre para Deus, porque é dele. Quando ele fez o Adão, ele fez o Adão do pó, estava ali uma estátua inanimada, sem vida, e para que houvesse vida no Adão, por isso que é muito importante ler em Gênesis, aqui em criação dos seres viventes, que é no Gênesis 1, a partir do versículo 24, e 26 diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves da terra, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem em sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos. Quer dizer, Deus fez do pó da terra, mas para ter vida, soprou do seu espírito nas narinas, do seu fôlego de vida nas narinas do Adão, para ele então ser um corpo vivente, passou a ser então uma alma vivente. Então nós estamos aqui, quando nós recebemos a palavra de Deus e aceitamos a palavra de Deus, a palavra o que vai fazer? Vai lavar a nossa alma. Não é? Nós vamos ouvir, sim, vai entrar pelos ouvidos, e nós vamos retê-la na nossa mente, mas ela vai descer ao nosso coração quando inteira e realmente recebemos com prazer e com fé, acreditando nela. Ela desce o nosso coração e ela vai lavar a nossa alma.
vai lavar de tristeza, vai lavar de mágoa, vai lavar de ódio, vai lavar de rancor, vai lavar de sede de vingança, sede de justiça pelas nossas próprias mãos, vai nos ensinar a ter fé, a crescer na fé, vai nos ensinar a esperar em Deus, vai nos ensinar a ser firmes na promessa de Deus. Então, isto é tudo que a palavra faz, e depois nós vamos aprender a depender de Deus. O mais importante é que nós aprendamos a depender de Deus, porque o homem, aquilo que eu disse, o homem é limitado, o homem pode querer nos ajudar, mas às vezes o homem não tem recursos para ajudar. Há muitas causas que o homem não consegue ganhar porque não conhece a Deus. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que as portas fecharam da frente, de trás e do lado, da esquerda e da direita, mas nós temos sempre onde olhar para cima. Senhor, olha para mim, é de cima que vem o nosso socorro, é de Deus que vem o nosso socorro. Então é muito importante nós agarrarmos a palavra de Deus como um pilar para a nossa vida, e é o manual do fabricante. Então, o que aconteceu? Para nós termos uma mínima noção porque que é muito importante nós recebermos a palavra de Deus, recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e crescermos com Ele, deixar que Ele nos corrija, deixar que Ele nos ensina, porque todos nós pecamos, como já falamos. E por que todos nós pecamos? Esta é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Por quê? Eu não fiz isso, eu não mato, eu não roubo, eu não minto a ninguém. Por que eu pequei? Ora, porque todos nós temos recebemos como herança este pecado quando o Adão pecou, quando a Eva pecou e induziu também o Adão ao pecado. Por isso, lá está, é muito importante que todos nós, que vocês leiam o livro de Gênesis. No capítulo 3 tem ali a tentação da Eva e a queda do homem, porque a Eva, Deus, quando fez o homem, ele deu ao homem autoridade sobre todo o jardim do Éden, mas ele não deu autoridade sobre uma árvore específica, que era a árvore do bem e do mal, e disse ao Adão que eles poderiam comer de tudo, mas daquela árvore eles não devem tocar. Deus deu a Adão poder sobre os animais, ele pôs o nome a todos, ele deu autoridade sobre a mulher, sobre a Eva, é ele quem cuidava da Eva, ele cuidava de todo o jardim, mas depois vamos também falar sobre o Lúcifer, quem era ele, mas o Lúcifer, depois que ficou o Satanás, não é? Por a desobediência e rebelião que fez contra Deus, ele foi pôr a semente do pecado na Eva e induziu a Eva a comer daquela árvore, porque disse a Eva que Deus, ele mentiu, lá está, ele já lá em João, capítulo 8, versículo 44, se não me engano, salveiro, ele diz que o diabo é o pai da mentira, ele mente desde o princípio. E então, desde o princípio, por quê? Porque quando o Adão e Eva estavam no jardim a passear, aparece ele, não é? E enganou a Eva e disse a Eva que Deus disse-lhes para que não comesse, pura e simplesmente que não queria que eles, porque se eles comerem, eles não vão morrer, porque não queria que eles fossem inteligentes e por aí fora. Pronto, disse muitas coisas que é muito importante lermos todos mesmo o Gênesis. Ele mentiu a Eva, para resumir, ele mentiu a Eva, e a Eva não vai de modas, então come, e depois de comer ela caiu em pecado, caiu em condenação e levou também o homem, e o homem também acreditou nela e comeu. Esqueceram completamente da instrução de Deus, e a partir do momento que eles comeram, então eles caíram os dois em condenação, na maldição, caíram em pecado. E Deus, quando veio ao virar da tarde para ter comunhão com Adão, porque todos os dias ao virar da tarde vinha Deus ter comunhão com o homem, porque Deus, o propósito pelo qual Deus fez o homem era para ter comunhão com ele, para conversar, para comunicar. Era como se fosse filho. Por que nós temos filhos?
não é? Então a mesma coisa, por que Deus fez o homem? Foi para louvor e adoração da sua glória, para ter comunhão com Deus, para tudo ele fez é para ele, é para louvor e adoração da glória dele. Então o homem tinha um lugar especial no coração de Deus. Então Deus conversava com o homem, Deus falava com o homem, e quando Deus apareceu, o Adão não quis se mostrar a Deus, e Deus disse: mas onde é que tu estás? E por ele não querer vir aparecer, diz: pois comeste daquela árvore? Ele disse que sim. Então olha, Deus então ficou muito irado e expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden. Por quê? Por que Deus expulsou? Partimos do princípio que pela ira, todos nós vamos, quando nós cometemos, pessoas cometem crime, o que acontece? Não são punidos de acordo com o nível do crime ou gravidade do crime que cometem. Uns vão para a cadeia, outros pagam a multa e por aí fora. Deixa-me pôr aqui a minha bateria carregar, porque acredito que uns pagam a multa, outros mas há sempre um tipo de punição, não é? Pelos erros que a pessoa acabou de cometer. Então, pelo fato do Adão e Eva terem cometido o crime, então eles foram punidos. Só que é espiritual. Aqui, quando cometemos um crime, somos punidos carnalmente. Isso nos prejudica em muita coisa. Ficamos com o nosso currículo manchado, quando saímos da prisão não conseguimos emprego, enfim, ficamos mal vistos na sociedade. Isso estraga a nossa vida por completo. Assim aconteceu com Adão, mas na vida espiritual, porque Deus disse para não comer. Se eles comessem, eles iriam morrer. Mas quando Deus falou na morte, não era uma morte carnal, era uma morte espiritual, que não se vê, mas que acontece. A alma é quem vai perecer. Lá está, a alma vivente vai deixar de existir. O corpo, porque o corpo não se aproveita. O corpo, quando se morre, vamos todos para debaixo da terra e vamos voltar a ser pós, não é? Porque quando somos enterrados, passado que começamos a apodrecer, toda a carne torna-se em pó, só fica os ossos que não apodrecem, não é? Os ossos e cabelos, se não me engano. Mas o nosso espírito volta aí para Deus, porque é de Deus, não é? Toda a alma, quer seja ela má ou boa, o espírito que tem é o espírito de Deus, e é Deus quem determina o tempo de vida de cada um aqui na terra. E quando Deus tira o espírito, nós temos que saber para onde vai a nossa alma. É este o trabalho que estamos aqui a fazer com essa escola bíblica. A nossa alma está aqui para ser tratada, para ser cuidada, para ser alimentada. Porque o Adão, quando pecou, ele caiu em condenação, a alma dele morreu. Então, para que Deus depois, eu acredito, não é? O amor dele é tão grande que acredito que ele, quando expulsou o homem, providenciou para que o homem tivesse tudo, não é? Tivesse comida, soubesse sustentar, porque ele perdeu os direitos todos, não é? Ele não precisava de trabalhar, ele tinha o direito a tudo, mas como pecou e desobedeceu, entrou em desobediência, então perdeu essas regalias todas e voltou. E foi ao mundo. Então tudo que ele tinha que conseguir para ele tinha que ser com sacrifício, tanto ele como a mulher. Ficaram penalizados aqui, não foram condenados, não é? Porque Deus nunca os condenou. Quem os condenou foi o diabo, que os enganou e os levou para o reino da maldição, que era o reino dele, porque ele já estava condenado. Ele condenou-se a partir do momento que ele fez rebelião a Deus e não perdoou o castigo que Deus lhe deu, entrou em rebelião e tornou-se em Satanás, em demônios. Então, e ele a todo tempo faz guerra a Deus como retaliação, como vingança. Então, uma forma que ele teve para se vingar de Deus foi atacar o homem, a promessa de Deus para o homem. O homem é uma relíquia que Deus tinha, então ele, se atacar o homem, ele vai ofender a Deus, né? E ele ofendeu a Deus, sim, mas Deus
os pensamentos de Deus são sempre muito mais altos. Deus arranjou um plano de salvação para o homem. E então aí é que entra Jesus, né? E o Jesus então entrou em ação. Deus fez uma aliança de sangue, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança com amor, e roubaram esse amor do homem. Deus amava o Adão, Adão amava o homem, e roubaram, o diabo roubou este amor, mas Deus quis restituir essa glória para ele. Deus quis restituir esse amor, porque Deus queria voltar a ter comunhão com o homem. E como Deus é santo, quando Deus expulsou o homem, Deus pôs uma barreira, ficou ali, pôs sinais no jardim do Éden, para que pôs querubins na proteção, para que o homem não fosse tentado a voltar e usufruir dos direitos que ele já tinha perdido. E então Deus fez um plano para restituir a sua glória que foi roubada, para restituir aquela comunhão que o homem tinha perdido com o homem, restituir de novo, trazer o homem de novo para ele. E então o único processo que ele encontrou é por amor que ele tinha o homem, a criatura que ele tinha feito para si mesmo e que tinha a sua imagem. Ele não conseguiu aniquilar e fazer um outro, porque Deus bem podia, ele é todo poderoso, não é? Mas ele não quis aniquilar. Eu até costumo brincar, Deus quando olhou para nós, eu acredito que ele até teve vontade de aniquilar esse homem e fazer o outro, não é? Porque ele pode, mas ele quando olhou, ele viu estampada na cara do homem a imagem e semelhança dele. Bem, ele ao destruir alguém que tem imagem e semelhança dele, ele estaria a destruir a ele mesmo, não é? E então ele disse, como é que eu vou destruir alguém que eu mesmo fiz a minha imagem? Ao fazer isso, eu estou a destruir a mim mesmo. Então, e depois não só, o diabo é ele quem destrói, é ele quem mata, eu não destruo. O meu plano inicial para o homem não foi para destruí-lo, mas antes foi para ter comunhão com ele. Então eu vou restituir essa minha glória, eu vou trazer o homem de volta, mas só que eu não vou usar os mesmos métodos que o Satanás usou. Eu vou usar o meu método, o método, meu amor pelo homem. Pelo fato de eu não querer aniquilar, fazer outro, eu vou te mostrar esse amor. Então Jesus entrou nesta visão com Deus, e então fizeram a aliança para poder então resgatar o homem da maldição da lei. E depois vamos falar de todo esse processo da caminhada de Jesus já mais um pouquinho mais avançado, daqui a 2 semanas, se não me engano. E então Jesus, quando veio, ele ensinou, ele deixou a palavra. Jesus e a palavra são um. Por isso é que é muito importante nós lermos a Bíblia, porque Deus enviou Jesus não só para salvar o homem na cruz do Calvário, mas ele deixou o manual. Jesus antes veio, ele ensinou a vontade de Deus, para nós não voltarmos a cair em condenação. Ele veio nos guiar, ele veio como luz, para que resplandeceu nas trevas, não é? Lá em João, depois vocês vão ler, e depois também vamos falar em detalhes também acerca disso. É muito importante que nós lemos a palavra, porque é na palavra de Deus, é na Bíblia que contém todos os mandamentos de Deus, tem instruções de Deus, a forma como Ele quer que nós andemos para entrarmos dentro da vontade, do propósito, do plano dEle para a nossa própria vida. E só assim nós conseguimos colaborar com Ele para termos direito à salvação, à vida eterna. Então, o pecado, quando o Adão caiu no pecado, é muito importante nós sabermos o que é o pecado, não é? E, já falámos um pouquinho acerca de como é que ele caiu em pecado. Então a Bíblia mostra, eu pus aqui umas notas, a Bíblia mostra claramente que o pecado é uma realidade em toda a humanidade. Tanto não foram apenas alguns homens, mas todos nós. E foi assim que todos nós, porque o Adão e Eva, eles foram os primeiros homens, e Deus disse, ide, frutificais e povoai e enchei a terra. Também em Gênesis está tudo ali. A criação do homem é muito importante, que todos nós tenhamos uma noção de onde é que viemos. E então eles foram o primeiro homem que deram origem aos outros. Então todos nós
somos descendentes do Adão e Eva, dos primeiros homens, não é? Eles tiveram primeiro filhos, não é? O Caim, o Abel, e depois o Caim e o Abel tiveram filhos, depois os filhos assim por sucessivamente, e hoje estamos aqui. Então, nós quando nascemos, podemos ser bebés, nós somos fruto da natureza do pecado, e nós só estamos livres de fruto de natureza deste pecado quando de boa mente, com entendimento e pelos poder do Espírito Santo, recebemos Jesus Cristo, confessamos com a nossa boca. Em Romanos diz que se somente confessares com a tua boca e creres no teu coração que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, que pagou o pecado do mundo com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, será salvo. Então, todos aqueles que assim o fizerem de boa mente e entendimento, estes serão salvos. No momento, multidões de pecados são perdoados. Tudo aquilo que nós fazíamos antes de receber Jesus, que eram coisas mais abomináveis aos olhos de Deus, não importa se era criminoso, se era prostituto, se era drogado, se vendia drogas, se era idólatra, tudo aquilo, a partir do momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o sangue de Jesus naquele momento vai lavar e fazer de nós uma nova criatura. Todo aquilo que era velho em nós passa a ser de novo. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo, tudo se faz de novo. Então é aquilo que eu já tinha explicado. Neste momento que nós recebemos Jesus Cristo e Ele entra na nossa vida, nós não sentimos, mas Ele entra pelo poder do Espírito Santo, com a confissão da nossa boca e crer no nosso coração com fé que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Naquele momento recebemos a semente e a salvação e somos novos convertidos em Cristo Jesus. Nascemos de novo em Cristo Jesus. Quando as crianças, bebês nascem da carne. Então o que é da carne, mas isto é do Espírito. Porque aqui tudo, quando se fala da Bíblia, da igreja, é tudo espiritual. Então o que é do Espírito, é do Espírito. Então quando nós recebemos Jesus como Senhor Salvador, nascemos de novo e passamos a ser bebés espirituais. E o mesmo processo que os bebés carnais têm, nascem, os pais cuidam, depois começam a sentar, começam a comer comidas mais bem preparadas, a mastigar, começam a tagarelar, a falar mamá, papá, e depois começam a gatinhar, e começam a fazer as geneiras, a abrir todas as portas, a querer mexer tudo, muita curiosidade, assim, e começam a crescer, já começam a ir para a escola, já querem fazer muitas coisas sozinhos. Assim é o bebê espiritual. O bebê espiritual, quando recebe Jesus e depois fica lá e depois começa a chorar por tudo, entra na igreja pela primeira vez, os olhos ficam abertos, começa a ver muitas coisas, muitos se agradam, outros não se agradam. E por quê? Porque não sabe nada. Porque ainda não está a comer da palavra, não é? E a palavra é muito dura, é muito pesada, e ele não vai entender e acaba por ficar confuso. Por isso é que esses cursos básicos são muito importantes para preparar o bebê para ter então um leite já mais para em cada fase do seu crescimento ter uma comida, uma alimentação adequada, nesse caso uma alimentação espiritual adequada ao seu nível
de crescimento. Se é bebê, vamos então descer o nível do bebê e vamos dar uma palavra do começo para que ele entenda como e porquê e porquê que agora tem que ser assim, porquê que não pode voltar a fazer as coisas que fazia antes de conhecer Jesus, porquê que agora não pode estar no meio da roda dos escarnecedores, das pessoas que falam mal de Jesus. Antes eu estava no meio dos meus amigos, todos falavam mal de Jesus, eu também falava mal de Jesus, mas agora eu não posso estar com meus amigos. Tudo isso tem que ser explicado, é um processo muito lento, não é? Mas progressivo. Então, naquele momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, temos uma santificação instantânea. Por quê? Porque cremos e recebemos. Pela graça de Deus, não é? Nós recebemos, mas tem que ter uma caminhada, tem que ter um processo. E esse processo só depende de nós querer submetermos a esse processo. Só depende de nós determinarmos, é preciso muita determinação, porque este mesmo inimigo, o Satanás, que enganou a Eva, ele está sempre de redor a ver a quem ele pode tragar. Lá também em João, não é? Ele está sempre a ver aquele que saiu do reino das trevas, do reino dele, e foi transportado para o reino do amor do Pai. Aquele que estava com ele, não tinha Jesus, não tinha confessado Jesus, então Deus foi lá e resgatou esta alma das mãos dele, e ele vai ficar furioso e vai querer vir atrás para poder resgatar esta alma de novo. Então vai usar de tantas artimanhas, que se chama de astutas ciladas do diabo, para fazer roubar esta pessoa para voltar para o reino dele. E isto acontece com muita frequência. Por isso é que é preciso, esses cursos são importantes para ajudar o novo convertido a conhecer a palavra, a enraizar na palavra, e também quando surgir ataques do diabo para levá-lo de volta para a vida velha, a velha vida, então ele vai saber reconhecer. E Deus vai limpar os olhos para ele ver, não, eu quando não tinha Jesus, eu era assim, eu andava assim, eu depois de conhecer Jesus, a minha vida mudou. Então, eu estou, essas belezas do mundo antigamente, que eu depois já não queria entrar, por que eu vou para voltar a cometer os mesmos pecados quando eu já conheço a verdade, quando eu sei que eu agora sou uma nova criatura, tudo aquilo que era velho se fez de novo. Então eu fui comprada por um preço, eu já fui resgatado da maldição da lei. Gálatas 3, versículo 13. Diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por nós, para que as bênçãos do Abraão chegassem até nós. E lá logo a seguir diz, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, se eu era uma pessoa, antes de conhecer Jesus, era uma pessoa fracassada, era uma pessoa que tem pensamentos negativos, sempre desanimada, sempre depressiva, as coisas não me correm bem, mas de repente eu recebi Jesus, a minha vida mudou, eu já sou abençoada. Porque quererei eu voltar para a velha vida? Se eu voltar para a velha vida, o que é que Jesus me diz? Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, será que você quer ser maldito? Eu não quero. Por isso, a caminhada é fácil? Não é. Porque o mundo vai estar querendo sempre puxar, não é? É os amigos que, de repente, por ironia, entre aspas, não é? Vai começar a crescer e depois começa a bater aquela saudade. Eu quando era assim, os meus amigos, não, mas é preciso. Nós somos uma nova criatura e Deus diz sobre o pecado, somos mais que vencedores. Porque a partir do momento que recebemos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas,
nós vencemos o pecado, nós vencemos a morte e ganhamos a vida eterna. Ganhamos a vida eterna. Então é nisto que nós devemos agarrar. Por isso é que lá em Hebreus capítulo 10 versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque o fiel é o que prometeu. É fácil? Não, mas Ele vai estar lá sempre conosco. Jesus vai estar sempre conosco. Espírito Santo vai estar sempre conosco para nos avisar, para nos alertar, para nos convencer do pecado. É porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E outro processo que nos ajuda a ficar firmes e a ficar longe do pecado é frequentarmos a igreja. Uma igreja perto de nós, certifique-se que é uma igreja que prega a palavra, que prega o verdadeiro evangelho de Deus, porque há muitas igrejas que infelizmente que não são igrejas de Cristo. Então é preciso nós também termos aí o discernimento, e o discernimento só vem se ler a Bíblia, não é? Porque nós não lemos a Bíblia, nós vamos ser enganados facilmente. A Bíblia, vocês depois vão ler, tomem nota, Efésios capítulo 4 versículo 14 diz que se nós não formos, se nós não alimentarmos da palavra, nós vamos ser facilmente enganados por ventos de doutrinas. Então o objetivo deste curso é para que aqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador não se deixem enganar, para não andarem como andavam antes, para não andarem e ser levados pelo vento de doutrina, pelo espírito do erro, pelo espírito do engano, pelo espírito de cegueira espiritual, de homens, de pessoas que não conhecem a palavra, de pessoas que não têm Jesus e que são usadas pelo diabo para enganar fraudulentamente com palavras, com astutas e com palavras bonitas, não é? Com palavras de persuasão, e que faz que nós acreditemos, não, está tudo bem, e a todo tempo não está tudo bem, não é? E se nós lermos a Bíblia, se nós frequentarmos a igreja, por quê? Porque a igreja não é um edifício para ficar vazio. A igreja é uma escola, é a escola da vida. É ali onde nós vamos aprender as doutrinas rudimentares, e não só, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque quando nós quando estamos sozinhos, temos a unção individual e não pomos todos os demônios a correr, não é? E para pormos todos os demônios a correr é preciso muita batalha espiritual, persistência, consistência, perseverança. O Senhor está comigo aqui, ainda sou Espírito Santo, e eu a fazermos essa obra ainda. E se não fosse o Senhor comigo, ora, a obra de Deus não é qualquer pessoa que vai dizer, eu vou fazer a obra de Deus. Sem a permissão de Deus, sem o poder de Deus, sem a autoridade de Deus, a obra dura 2 dias. A obra dura 2 dias, porque é impossível, porque isso é fora da vontade de Deus. Mas quando é da vontade de Deus, mesmo que seja uma pessoa só a começar, o Senhor está lá, e quando é da igreja, vai prevalecer, vai ficar de pé. Nenhum portão de inferno prevalecerão contra a investida do corpo de Cristo. Mas com relação ao novo convertido, o novo convertido não aguenta as astutas ciladas do diabo. Então é preciso que o novo convertido, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, saiba que é muito importante você ir à igreja, ser vestido do poder do alto, estar debaixo da proteção de Deus através do seu pastor, através dos irmãos que estão capacitados, treinados e capacitados para poder o acompanhar nesta caminhada, com oração, com exortações, se tiver dúvidas, para tirar as dúvidas e fazendo os cursos, mas ser consistente e persistente. Não é hoje vou, amanhã não vou. Claro que muita gente trabalha e Deus entende, mas sempre que puder, se do coração sincero você deseja estar na casa do Pai, a casa do Pai é a pedra na esquina, é Jesus,
a estrela guia da manhã, a estrela resplandecente, e que vai estar ali para te curar, para te sarar, para te libertar, para te ensinar, para te corrigir, para te ajudar a vencer, para te fortalecer e ajudar a vencer, a crescer com Jesus, a vencer com Jesus e ser mais do que vencedor em Jesus, porque com Jesus nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Então é muito importante ter a igreja, em primeiro lugar, ter a Bíblia como uma relíquia. De repente, este é o maior tesouro que eu tenho, e a Bíblia é o maior tesouro que nós temos, é o livro mais lido, mas é muito importante ler a Bíblia com reverência e com entendimento. E reverência e entendimento quem dá é Deus, reverência somos nós que determinamos. Não, eu agora estou a falar, eu vou buscar a sabedoria do alto, do todo soberano, do todo poderoso, do El Shaddai, daquele que era, o que é e que é devido àquele que me fez a sua imagem e semelhança, daquele que enviou o seu Filho unigênito para que eu que creio nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu quero conhecê-lo, eu quero saber quem ele é, eu quero saber como andar com ele, eu quero saber como crescer com ele, eu quero saber como vencer problemas, como vencer circunstâncias, como vencer as astutas ciladas do diabo. Então eu vou com reverência. Que reverência? É ter respeito, né? É ter respeito pela palavra de Deus, sabendo que ela é o manual de Deus para nos guiar. Quando vamos com respeito e pedimos ajuda, peça sempre ajuda ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus conosco aqui na terra, né? Eu depois vamos falar do atributo do Espírito Santo. É Deus conosco aqui na terra, sem Ele nada podemos fazer. Quando nós vamos para o seu Santo Espírito, eu peço em nome de Jesus, coopera com o meu homem interior, corrobora com o meu homem interior, me ajuda, abre os olhos da minha mente, ilumina os olhos da minha mente, para que eu possa entender a palavra de Deus e saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E uma oração muito importante para fazer e pedir sabedoria a Deus é Efésios 1, versículo 16. É muito importante pedir, porque lá em Tiago diz: todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a mim e eu a dou, e não atiro no rosto. Então Deus, quando nós de coração sincero, singelo e humildemente vamos ler a palavra de Deus, Ele vai ver o nosso coração e Ele então vai dizer: não, este é o meu filho amado, está à procura de sabedoria, então eu vou lhe dar. Aquele que busca com amor, querer conhecer a Deus, Deus dá. E quando Deus dá, Ele vai nos dando conforme o nível da nossa fé, o grau da fé. Se nós temos muita fé, Ele nos dá bastante, porque Ele sabe que nós vamos aguentar e vamos pagar e vamos usar para edificar a nossa vida. Mas se Ele sabe que nós temos fé média, então Ele vai nos dar o entendimento de acordo com esta medida de fé que nós sabemos que Ele sabe que nós vamos administrar esta palavra, esta sabedoria, esse discernimento que Ele nos está a dar sobre a palavra dele. Se nós não temos fé, então ali Ele vai nos dar do jeito dele. Ele tem sempre um jeitinho que Ele faz para que nós possamos aos poucos ir entendendo. E como é que você vai entender? Sendo persistente, perseverante, ouvindo a palavra, vá para uma igreja. E eu exorto vivamente, eu não tenho manual e não sei se vou fazer os manuais, não é? E tudo tem que ser da vontade de Deus, a seu tempo. Mas do ministério onde eu venho, de Igreja Maná, todo mundo se entra para o site da Igreja Maná, tem livrarias, o apóstolo Jorge Tadeu tem a sua própria gráfica, e os livros que tem são livros que também me ajudaram na caminhada, não é? Os primeiros livros, e adquiram um para poder ajudá-lo a firmar na fé, porque quanto mais você buscar, mais você vai receber de Deus. E esses livros ajudam a entender a Bíblia.
não é? Porque esses cursos eu vou dar, claro que você pode sempre vir cá, mas eu não vou ter tempo para poder pôr o manual, que eu tenho o manual todo escrito, não é? Para colocar todo ali, mas por isso é que eu disse que é muito importante trazer uma esferográfica e um bloco para tomar nota do versículo. E quando for ler esse versículo, tenha curiosidade, não fique só por esse versículo, leia o capítulo todo, porque isto é que me ajudou muito a crescer na palavra também e na fé, porque quando eu vou, por exemplo, me deram aqui o Efésios 4:14, eu disse, Efésios 4:14, bem, tem aqui Efésios 4:14, Efésios 4:14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Diz, mas de onde é que isso vem? Então eu tenho a curiosidade de entender esse versículo de uma forma mais ampla, mais profunda. Então eu vou começar do princípio, do Efésios capítulo 4, versículo 1, e vou ler todo até o final para eu entender a essência, o verdadeiro significado, porque que eu não posso mais, não é? Eu não posso ser mais como menino inconstante, levados em roda por todo o vento de doutrina. Ora, vamos lá ler, que diz, é a unidade da fé, né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então ali já vou começar a entender minimamente, com toda a humildade, com toda a mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então o apóstolo Paulo aqui está a exortar a igreja de Efésios a andar em amor, porque Cristo nos chamou, não é para nós continuarmos a andar em contendas, nas discussões, nas murmurações, nas fofocas, em tudo aquilo que nós fazíamos antes. Deus, quando nos chamou, é para nós largarmos aquelas coisas. São coisas velhas que já passaram. Nós agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus, então temos que andar dentro da vontade de Deus. Então temos que andar com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportar-nos uns aos outros, amar-nos genuinamente uns aos outros. Não é por mínima coisa que alguém me fez, já não vou falar consigo, a pessoa já está armada que sabe muito. Não, porque ter o espírito de humildade é o maior tesouro que o homem pode ter, porque muitos confundem humildade com burrice, mas não, humildade é ser sábio, é uma sabedoria vinda diretamente de Jesus, que Jesus mesmo foi o nosso exemplo, quando lá em João 13, podem depois ler, a demonstração, a prova da humildade de Jesus para com os seus discípulos, não é? E ser humilde, e tanto mais que quando Jesus provou um dos discípulos, até dizer, não, o que é isso? Eu é que tenho que lavar os pés a Jesus, por que vem ele lavar os pés? Então, o que é isto? Não me lave os pés, ó mestre. Mas Jesus sabia. Por quê? Isso depois vamos falar mais à frente, não é? Eu gosto muito dessa passagem de Jesus, e essa passagem muito ensina-me, muito molda o meu caráter, muito molda e fez-me entender que eu fui chamada não para ser servida, mas para servir. E quando todos nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entendemos esse básico princípio, Deus vai nos colocar num alto retiro. Por quê? Porque nós vamos ser sempre como crianças, como humildes. Não quer dizer que somos burros. Pessoas às vezes vêm e roubam-me com sabedorias. Quer dizer, entre aspas, pensando que eu não sei de nada, né? Mas eu deixo passar. Mas aquelas pessoas que eu gosto e que tenho mais intimidade, no tempo certo, eu oro a Deus, deixo a pessoa no trono da graça do Pai. No tempo certo, o que o Senhor quer que eu fale, eu falo, não é? Mas há muita coisa, não é tudo que temos que falar. E quando uma pessoa é humilde,
o ato de humildade que a pessoa tem engana muita gente que acha que é muito sábia. Por quê? Porque estamos aqui, eu tenho um Deus em quem eu confio, e Ele me conhece. Ele sabe o meu coração, conhece a minha alma, conhece todos quantos fios de cabelo são muitos brancos que eu tenho na minha cabeça e sabe quantos tenho preto. Então, eu tenho que aprender a descansar nele. Muitos me injuriaram e pensaram que eu iria vingar-me, que eu iria retaliar, perseguiram-me por causa disto, mas não. Deus que está no céu, Ele me conhece. Então, ao ler, eu não vou ler todo, não é? Foi só mesmo para dar um exemplo. Ao lermos todo o capítulo, vai nos dar uma visão mais alargada do propósito pela qual aquele versículo está-se a falar dele. Claro que às vezes um versículo pequenino é suficiente para nós entendermos o que está por detrás, mas é muito importante lermos o capítulo todo, nesse caso o Efésios 4, é muito importante para entendermos para termos um entendimento mais profundo e melhor. Amém? Então, eu vou ficar por aqui. Por isso é que eu pus o de 3 meses, porque é só 1 hora, mas na segunda-feira a aula vai ser um pouquinho mais tecida, não tem mais diplomas nem nenhuma introdução para fazer, começarmos mesmo diretamente na aula. Porque algumas pessoas depois também querem aparecer, quando então tiverem mais pessoas, Deus tem uma forma de trabalhar, porque como serva dele, eu tenho que depender dele e esperar que ele faça aquilo que ele realmente quer fazer. Então, louvado seja o nome de Deus pela nossa vida, pela nossa salvação. Pai querido, em nome de Jesus, eu entrego esta pequenina lição diante do teu altar, Senhor. Eu apenas semeio. Tu és aquele que regas, Senhor, e vivificas a semente e frutificas a semente. Em nome de Jesus, Senhor, que toda essa semente brote frutos, Pai querido. Seja lá em que coração esta semente foi semeada hoje, Senhor. Que sejas Tu a colocar do Teu poder, do Teu querer, do Teu efetuar, em nome de Jesus. E eu repreendo todo o espírito de ladrão, todo o espírito de destruição, e declaro que nenhuma ferramenta do inimigo prosperará contra seja lá quem quer que for, que eventualmente venha ouvir esta segunda lição da escola bíblica para novos convertidos. Nem praga alguma chegará a nenhuma deles, porque maior é o poder de Deus que deu pela graça do que todo o resto que está no mundo. Em nome de Jesus, caia por terra todo o inimigo de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor, seja estabelecida o trono do Senhor em cada mente, em cada ouvido, em cada coração que se voluntariou para ouvir e aprender com Jesus, crescer não só no conhecimento, mas também na graça, e abundar na graça de Deus e tomar posse da promessa da salvação em nome de Jesus. E se você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esta é uma oportunidade. Está escrito que de graça recebes e de graça dás. Todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Que somente tu crês e receberes Jesus Cristo no teu coração, para Ele governar a tua vida, tu serás salvo. Todos aqueles que invocarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, esses serão salvos. Então, se você quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, creia de todo o teu coração que Deus o enviou de tal maneira para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário e resgatar toda a alma do inferno, do mundo da morte, do reino da maldição, e transportou para o reino da luz. Então você põe a sua mão no peito, fecha os seus olhos e creia de todo o teu coração e confesse: Senhor Jesus, eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que a salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Eu hoje
eu entendo e eu me arrependo dos meus pecados. E eu te peço, Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu hoje determino a confessar-te, Jesus, como Senhor da minha vida. Entra na minha vida hoje e salva-me da fornalha, da lama do fogo do enxofre. Salva a minha alma. E não só a minha alma, salva a minha casa, salva a minha família. Em nome de Jesus, eu me arrependo e te recebo, Jesus Cristo. Te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Te recebo, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, estabeleça o teu trono em toda a área da minha vida. Em nome de Jesus, me corrige, me guia os meus passos na tua verdade a partir de hoje. Seja feita somente a tua vontade. Que o teu reino do amor, que o teu reino de salvação, que o teu reino de misericórdia, que o teu reino de libertação, que o teu reino de batismo no Espírito Santo, que o teu reino do cura divina chegue à minha vida, entre na minha vida agora, em nome de Jesus. Me liberte da maldição da lei e me coloque no reino do amor do Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu clamo o sangue de Jesus sobre si, eu clamo o sangue de Jesus, o sangue libertador, o sangue purificador, o sangue regenerador de Jesus Cristo. Eu clamo sobre si e declaro que você já está liberto de todo espírito do erro, de todo espírito do engano, de todo espírito de condenação do diabo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caia por terra todo inimigo de Deus e seja agora estabelecido o trono de Deus na vida de todos aqueles que confessarem, receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus. E eu oro por santos, pedindo ao Espírito Santo, confirma agora a palavra do Pai, materializa em nome de Jesus a cada palavra que entrar no coração de cada pessoa que ouvir esta e que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Materializa e confirma esta nova relação em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Legiões de anjos vos comissiona, campa-se ao redor destes novos convertidos, trabalhe em favor de cada um deles, faça o cordão de escudo de proteção e protejam-nos em todo o caminho, ao entrar e ao sair, em todo lugar onde a planta do pé de cada um deles pisar, e ajude-nos no nome de Jesus. Conduza-o à casa do Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado pela tua vida. Deus seja louvado pela minha e pela tua, nossa salvação. Que andemos agora com Jesus, com os juntinhos, que Ele é um Deus fiel para cumprir toda a palavra que Ele nos diz, em nome de Jesus. Até segunda-feira, em nome de Jesus.